Mínimo existencial, pessoal. Dando continuidade, então, ao nosso estudo sobre o superendividamento, vimos no vídeo passado a questão do superendividamento como um direito básico do consumidor. Mas retomando a partir de, então, da questão de direitos básicos, o artigo 6º, lembrando, diz o seguinte do CDC: são direitos básicos do consumidor. E aí vem uma lista. E aí entra em cena o que é importante para a gente agora nesse vídeo, a previsão dos incisos 11 e 12. O que diz o inciso 11? A garantia de práticas de crédito responsável de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de preservado o mínimo existencial nos termos da regulamentação por meio da revisão e da repactuação de dívida, entre outras medidas. E o inciso 12, por sua vez, diz o seguinte: a preservação do mínimo existencial nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. Vejam, pessoal, superendividamento e mínimo existencial. Nós encontramos a expressão mínimo existencial, portanto, nos incisos 11 e 12 do artigo 6º. Também encontramos a expressão mínimo existencial no parágrafo 1º do artigo 54A do CDC também, que diz o seguinte, o parágrafo 1º. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Agora, o que seria o mínimo existencial? Qual seria o conceito dessa expressão mínimo existencial que eu trouxe aqui para vocês nesses artigos e parágrafos do Código de Defesa do Consumidor? A doutrina, ela nos diz o seguinte, certo? Os elementos que compõem o mínimo existencial serão apurados caso a caso, mas referem-se, e aí vem alguns exemplos: despesa mensal para alimentação própria, despesa de aluguel ou moradia, despesa com saúde e medicamentos, despesa com água, com telefone, hoje com internet e dados, né? Despesas com impostos diretos, com eventual pensão alimentícia e educação. Então, as dívidas de consumo que levam ao superendividamento poderão ser repactuadas para que este mínimo existencial, ou seja, essas despesas mensais que tem o consumidor superendividado, sejam preservadas. Ou seja, esse mínimo existencial é que aquela renda mensal do consumidor superendividado tenha fôlego para arcar com todas as despesas. E é claro que também preservando os direitos do credor em receber aquilo que é de direito, correto? Mas aí, em virtude dessa gama de despesas, essas despesas de consumo serão, então, objeto de uma repactuação para que, de novo, essas despesas mensais com tributos, com saúde, educação, eventual pensão, gastos pessoais, né, com despesas de aluguel, né, como a gente viu aqui, então fiquem possíveis de serem pagas à luz, então, do tratamento que o superendividamento, né, dá aos consumidores, correto? Eu agradeço mais uma vez a presença dos amigos e as amigas, aguardo os comentários, os compartilhamentos, peço que façam a inscrição no canal e nós seguiremos os debates por aqui em relação ao tratamento do superendividamento, certo? Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.